questão das funções, olha aqui o detalhe que eu falei, 1000 títulos. Engenheiro de horticultura, que maravilha. Não sei, desculpa, eu não tenho nada contra, eu adoro verdura. Mas pera, engenharia de horticultura. Engenharia na madeira, muita especificidade, né? Daqui a pouco vai ter o engenheiro de pesca do bacalhau. Aliás, iam fazer isso de repente. Então isso é um problema sério, em bom tempo foi enxugado isso. Amém. Agora, isso aqui é uma coisa importante, que é o que está na revista, é o que está nos jornais e tudo. A sociedade brasileira quer profissionais capacitados e aptos para fazer. Isso é um reclame da sociedade, a gente não pode ficar alheio a isso. Vai. Bem, aqui tem uma coisa importantíssima que eu achei interessante, que é a velocidade da transformação. Houve uma figura, até gostei muito, que foi da colocação, me desculpa, presidente, se for o Ramalho Ortigão, mas foi um dos membros daquele egrégio congresso que ele fez uma brincadeira e colocou. Antigamente a tecnologia mudava como se fosse de carro, a velocidade de um carro. Mas naquela década presente já estava mudando para a velocidade de um avião. E realmente hoje, fazendo esse comparativo, nós estamos com uma velocidade de foguete. As coisas mudam. A competição é muito feroz entre as empresas, as instituições, as tecnologias mudam bastante. Então isso aqui é um caso que tem que ser pensado em qualquer proposta, agora estou falando como acadêmico, de perfil de egresso que eu queira colocar no mercado. Uma outra questão interessante é que existe uma lei que diz o seguinte, cara, a sua atribuição, isso é lei, está na lei. Nós temos que parar a pensar um pouco nisso. Essa lei é de 66. Está escrito, não sei o que falo, está na lei. Que a atribuição é dada pela titulação. E é em cima disso que a resolução 218 se mantém. Então, precisamos mexer na lei. E uma outra coisa, está aqui colocado, já falamos, as condições de contorno que a gente tem que pensar. Todo problema, quando a gente pensa em cálculo, a gente coloca, o cara fala nas condições iniciais e condições de contorno. Como fazer? Quais são que são colocadas? A primeira que nós temos é o seguinte, pela Constituição, as universidades são autônomas. Elas desenvolvem um PDI e em cima disso fazem um PPI. Não tem como você mexer, isso é autônomo isso. Então isso é um fator, uma condição que pode vir a restringir, não só a questão da acreditação, e mais ainda impactar a certificação devido aos problemas já expostos do avanço tecnológico. Os avanços, então, da ciência e tecnologia. Isso exige que todas, eu vou dizer mais, não é só mais interdisciplinar, não, é transdisciplinar. É transdisciplinar a coisa hoje. Tá? E uma questão seguinte, o impacto que as mídias estão fazendo no processo educacional. Não adianta querer questionar isso. Isso lá já fora já existe. Mas você é um engenheiro formado EAD. Sou EAD. Temos que começar a ver isso. Os cursos, muitos deles são feitos à distância. Eu fiz curso, aquela maldita repetidora e o radar, eu fiz à distância, vídeo. Não teve jeito. Temos que levar isso em conta. Querer renegar isso é querer ficar numa corrida de Fórmula 1 usando carroça. Vai. Bem, autonomia, então, gerou uma descentralização, na verdade é. Agora, uma questão é fundamental isso aqui, Tudo que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei aqui, são tópicos pensados de 2001. Algumas coisas eu coloquei da legislação atual. Há 13 anos, um grupo de pensantes se reuniram e falaram isso. Os problemas continuam. Então, essa questão da interdisciplinaridade vai gerar
um engenheiro, empreendedor, inovador. Recomendo a todo mundo que leia um livro, foi do meu orientador, infelizmente nos deixou, Marcos da Silveira, né, que ele escreveu O Engenheiro Empreendedor. Ele é gratuito, é só baixar, tem PDF que ele doou isso. Só baixar e ler. Que foi, vamos dizer, o norte que nós utilizamos para formar aquele ciclo básico de formação, doutor. E, finalmente, as entidades têm que interferir. Me desculpem, é necessário que a indústria, é necessário que, não só o CREA, mas os sindicatos, quem seja, as associações, eu tenho que te dar o chapéu, a CNI, a Fiesp estão fazendo isso. Elas vão na universidade, principalmente as paulistas, e sentam lá e discutem o que se fazer. O projeto de engenharia das paulistas, que era a Poli 2015, foi feito a várias mãos, junto com o empresariado, com a cúpula industrial de São Paulo. Porque eles precisam de mão de obra. Senão vamos começar a importar espanhol, chileno, coreano e por aí vai. Cenário atual. Se a gente olhar o cenário atual hoje, nós temos então um pequeno overview, conflitos entre profissões, entre profissionais. Na autovistoria, está havendo várias discussões, quem que pode fazer? O sombreamento é um problema sério, ele existe. Tem que se definir quem pode fazer o quê. Isso tem que ser não pode ser feito por decreto, senão vai ser o caos, senão isso aqui vai piorar. A desmotivação na função. Tem muitos colegas que se formam em engenharia, vão fazer o quê? Concurso público para ser auditor, não sei o quê, para não sei lá, papá, tal. O cara termina, não pratica mais a profissão, vai fazer concurso público. E é verdade. Eu tenho um colega meu, que, cara, ele é doutor em Direito. Doutor Cleison Melo. Eu tenho vários amigos meus, se formaram em engenharia, hoje estão na área da ciência jurídica, estão atuando como advogados. Isso é preocupante, hein? Dilemas de formação. Isso é um fato que cabe, né, aos educadores, formadores e tudo, junto com aquelas instituições, associações, né, e até talvez com o conselho, de sentar e fazer junto. Olha, nós precisamos fazer isso. Não dá. Isso está aqui, ó. Então é necessário que haja uma interação maior. A questão da resistência à certificação, ela existe. Não vamos ser... Vai existir, não adianta. Ninguém gosta de mudar. Porque o cara vai falar, pô, você vai trocar o motorista com o ônibus andando? Às vezes vai ter que fazer, porque senão ele vai parar lá embaixo no precipício. E está havendo uma pressão externa muito forte da sociedade. As pessoas estão questionando muito. O que é que o CREA faz? O CREA não tem nada a ver com isso. O CREA, o CREA não dá bits, o CREA o CREA fiscaliza se tem alguma denúncia, algum fato. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui é fundamental também. Evasão, que está ligada a quem? Coloquei do lado. Vou estudar cálculo para quê? Vou fazer esse negócio aqui para quê? Professor, por que eu estou estudando esse negócio aí de transformada, hein? Vou fazer um comentário duro. Às vezes quem está dando aula lá não sabe. Sabe por quê? Ele é matemático, ele não é engenheiro, não sabe onde usa aquilo. E, finalmente, nós temos um fato interessante, que é o Sistema Nacional de Certificação Profissional. E que é isso? Ele existe desde 2005. E vamos tecer alguma coisa. Eu esqueci, mas desce. A definição de certificação, nós bypassamos a certificação, não foi? Bypassamos. Depois a gente volta, é o slide 4. Então, esse cara foi feito para ser um órgão regulador. O Brasil é ótimo.
Não, tem que ter. E eu sou a favor, o Estado tem que... Atenção, o Estado não tem que ser a alavanca da economia. Eu sou assim, ele tem que ser o regulador da economia. O Estado tem essa missão. Ele não pode chegar a querer exigir, mas ele tem o dever de regular, estabelecer formas, normas e tudo, como vai ser conduzido o processo produtivo e como vai funcionar o chamado Deus mercado. Então, essa questão aqui observa escolaridade dos cidadãos. Tem que elevar a capacitação. Nós temos que ter mão de obra qualificada para tocar os projetos que não temos. Então, você tem que ter mecanismos que permitem essa formação. Então, ele tem base em estruturas públicas. Agora, chama atenção para isso aqui. Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade e, principalmente, esse aqui, ó. Sistema de Educação Nacional. Olhem como a formação, a tal acreditação, queira ou não queira, vai impactar, mesmo num sistema desse, a tal certificação. E, finalmente, o Sistema Público de Emprego. O Sistema Público de Emprego é o seguinte: são as pessoas que, ao não serem certificadas no processo de avaliação, de certificação pelo SNCP, voltam para escolas de profissionalização, voltam para determinadas atividades que o governo oferece para essa pessoa poder sobreviver. Por isso tem isso aqui, ó, sistema público. Tem como princípio, eu grifei aqui alguns, não vou ficar lendo, porque isso é um documento oficial, aprendizagem permanente. Poxa, é o que acabamos de dizer aqui, educação continuada. Melhoria constante da qualificação. Como é que você melhora isso? Você melhora isso através do aperfeiçoamento, aumentando, né, o seu arcabouço de conhecimento, aumentando a sua propriedade daquele saber, de ter habilidades, né, trabalhadas para ter competência para exercer aquela função. Ou seja, com isso, você vai abrir seu arco ocupacional, você pode operar até em distintas áreas. Eu vou ser franco, eu me formei em eletrônica e eletricista. Tem 2 graduações, assim como o Fernando também tem. Só que, atualmente, trabalho com TI e automação. Essa é a forma, não tem outra forma. Uma outra questão interessante, que é isto aqui que eu estou chamando a atenção. As entidades empresariais não podem, ou por pressão, ou por negligência, não podem se afastar do processo decisório disso, porque isso vai impactá-los. É importante que todas as associações empresariais, todos grupos econômicos que têm uma parcela significativa no desenvolvimento desse país, participem desse processo. E tem 5 vagas para eles na comissão. Na Secretaria Executiva eles podem indicar mais 3. As comissões setoriais, eles têm assento. É só indicar e participar. Perfeito? Vai, por favor. Bem, aqui estão os grupos que formam, né, esse sistema, que gerem esse sistema. Pode achar estranho aqui, turismo? Ué, o doutor Francis colocou muito bem, em 2003, um grupo ligado a turismo começou a trabalhar com outras entidades e tudo, como se compor entre si todos, formaram uma comissão interministerial, que é elencada por isso. Olha aqui, ó. MEC. Olha aqui. Lá em cima, Confea. Teriam que ter uma... Vai lá. Aqui tem, como é que vai funcionar isso? Ela é tripartite, já até expliquei, ela é deliberativa, delibera e formaliza, em que envolve governo, empresariado e classe trabalhadora, através de seus sindicatos. Ok? Tem uma secretaria, são 18 membros nessa comissão.
18 membros. Cada ministério indica um, o sindicato 5 e as entidades empresariais 5 assentos. A Secretaria Executiva é composta de 5 membros vinculados ao Serviço Federal. Então, a comissão formaliza e a Secretaria implementa e executa. Sendo que ela é governamental e executiva. Ela que vai fazer a execução da proposta, que está fundamentada nisto aqui, que é o RNQC. Esse relatório, na verdade, é como se fosse os egressos, né, dos cursos e as pessoas ligadas ao sistema Confia, vão estar lá a 473. Tem todos os títulos. Ah, mas isso é o CBO? É baseado no CBO também. Está lá todos os títulos, porque não é só para engenharia isso, são para vários. Está lá todos os títulos profissionais e com as funções que eles podem exercerem. Que funções são essas? Quem coloca? Comissões técnicas setoriais. Quando eu comecei a ler esse escopo e tudo, eu falei, para que então eu vou ter Confia e CREA? Para que eu vou ter CRA? Bem, aqui tem um detalhe que depois é um tema, isso aqui é tão complexo, é tão interessante isto, que seria tema até de uma palestra.